Boa noite, povo de Deus, povo mais feliz da face da terra, aleluia, aleluia. Terça-feira de vitória, meu irmão, terça-feira de vitória, minha irmã. Esse quem vos fala é o pastor Fiuza, aquele que te ama com amor em Cristo. E nessa noite de terça-feira, aqui na Amarelinha do Encantado, eu estou passando para ministrar uma palavra de Deus, para te renovar, para te fortalecer e para te chamar à responsabilidade cristã. Essa palavra se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 3, versos 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus, aleluia. Amados, preste atenção. Deus, nesta noite, Ele quer ministrar uma palavra ao teu coração. E para isso, você precisa estar com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para ministrar ao teu coração. Feche os seus olhos agora, igreja, que nós estaremos orando, pedindo a Deus que Ele venha com o seu Espírito a trabalhar em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, do Rei da Glória, vem agora sobre nós, como igreja do Encantado, e toca, Senhor, mas toca com aquele toque que o paralítico anda, o cego vê, o mudo fala, o surdo, ó Deus querido, ouve, o caído é levantado, o ferido, meu Deus, é curado, o morto ressuscita. Deus Todo-Poderoso, vem nesta manhã, nesta noite, neste dia, e completa a tua boa obra em nós, e fala conosco, e ministra a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Irmãos, só para nós entendermos o contexto desse versículo que nós lemos agora, esse versículo, ele está inserido dentro da carta à igreja de Laodiceia. E essa igreja, ela estava situada, ela existia dentro da cidade de Laodiceia. Só para nós entendermos um pouquinho a história da cidade de Laodiceia, a cidade de Laodiceia ela foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. Essa cidade era uma cidade importante pela sua localização. Por quê? Porque ela ficava no meio de grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica, era uma cidade opulente, era uma cidade de homens ricos. Na cidade, só para você ter uma ideia, havia teatros, um estádio e um gigantesco ginásio de banho. Então, era lugar de banho para as pessoas ricas. Era também uma cidade de banqueiros e de grandes transações comerciais. Aquela cidade, a cidade de Laodiceia, ela se destacava por 4 características. Só para você entender, 4 características faziam com que aquela cidade fosse a cidade mais rica da Ásia Menor. Era uma cidade de bancários e de financeiros. Era uma cidade onde havia grandes transações bancárias e financeiras. Então dinheiro circulava na cidade, e aonde há dinheiro há milionários, há pessoas com um poder aquisitivo muito alto. Essa era a primeira característica daquela cidade. A segunda característica daquela cidade era que era uma cidade têxtil. Era uma cidade que produzia uma lã muito valiosa para o mundo da época, e essa lã ela era exportada. A cidade ela se orgulhava porque ela tinha assim uma grande qualidade nas suas roupas. Eles vendiam roupa de qualidade, as pessoas, os habitantes daquela cidade se vestiam muito bem. Essa era a segunda característica, uma cidade comercial na questão da venda de tecidos. Também a cidade era muito conhecida pela sua medicina. Ali existiam escolas poderosíssimas de medicina. Só para que nós tenhamos uma ideia, como a cidade era muito importante na medicina, havia ali um pó, o pó da Frígia, e esse pó ele era usado na fabricação de um colírio que para muitos era quase um colírio que fazia milagres. Então eles produziam um colírio que era exportado para todas as grandes cidades, e esses colírios eram para tratar pessoas com doenças na vista. Então essa era a terceira característica dessa cidade, que fazia dela uma cidade grande e poderosa. A cidade de Laodiceia também era uma cidade que era chamada uma cidade das águas térmicas. Essas águas térmicas, elas
tinha um poder assim de restaurar as pessoas, de trazer um alívio para o corpo das pessoas, e ela faz parte dessa tríade que era composto pela cidade de Colossos. A cidade de Colossos tinha as águas frias, a cidade de Herápolis tinha as águas quentes e a cidade de Laodiceia as águas mornas. Então essa cidade aqui era uma cidade muito importante, e a igreja para a qual a carta é escrita, por isso que é carta à igreja de Laodiceia, que começa aqui no capítulo 3 de Apocalipse e vai do versículo 4 até do versículo 14 ao 22, é uma carta que é direcionada para os crentes que faziam parte dessa igreja. E o texto é tremendo porque diz assim no versículo 14, Apocalipse 3,14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí Deus começa, Cristo começa a falar com aquela igreja. Conheço as tuas obras. Então, aquela igreja que estava na cidade de Laodiceia, e era a igreja de Laodiceia, Deus estava dizendo, Cristo estava dizendo, conheço as tuas obras. Cristo conhecia o coração daquela igreja. Cristo conhecia o coração daqueles crentes. Cristo tinha um conhecimento de tudo que se passava dentro daquela igreja. E eu e você precisamos entender que Cristo, nos dias atuais, também sabe o que tem acontecido na igreja evangélica congregacional do Encantado, como ele também conhece tudo o que acontece no meio das igrejas espalhadas pela face da terra, porque ele é aquele que passeia no meio da igreja, ele é aquele que anda no meio da igreja, ele é aquele que conhece o teu coração, ele é aquele que conhece o meu coração. Por isso o texto diz, conheço as tuas obras. O Salmo 139 vai falar desse conhecimento de Deus, vai dizer que antes que a palavra nos chegue aos lábios, Deus já conhece, Deus já sabe, porque ele tudo sonda, ele tudo vê, ele tudo conhece. E Deus conhecia o coração daquela igreja, e Deus diz, conheço as tuas obras. Eu quero dizer para você, igreja do Encantado, que Deus conhece a tua obra. Deus sabe o que cada um de nós temos feito, ele sabe de tudo. A igreja aqui, ele fala, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Cristo está dizendo para aquela igreja. Cristo, ele tem uma visão geral da igreja, e ele diz assim, olha, eu conheço as tuas obras e sei que vocês, a igreja aí de Laodiceia, vocês não são frios, vocês não são quentes, vocês são mornos, e o desejo que eu tenho é de vomitar vocês, porque vocês me dão ojeriza, me dão ânsia de vômito. Aquela igreja estava andando num caminho que era repugnante aos olhos de Cristo, e Cristo, ele queria tratar a igreja, ele queria que aquela igreja mudasse. Nós precisamos entender nessa noite que há 3 temperaturas que podem fazer parte da vida do crente. Se você que quer viver uma vida cristã, você precisa entender em que temperatura espiritual você está vivendo. A primeira temperatura é aquela em que há no meu coração e no teu coração um coração ardente. Lucas 24:32, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Então quando a gente ouve a palavra, quando você ouve a palavra, o nosso coração tem que arder. Foi isso que aconteceu com os discípulos ali em Lucas 24, versículo 32, quando Jesus no caminho de Emaús está expondo a palavra, está ministrando a palavra. Eles ainda não sabiam que era Cristo que estava ministrando a palavra, mas eles são o quê? Eles são fortalecidos, eles são aquecidos. Essa é a primeira temperatura espiritual que você precisa analisar. O meu coração está aquecido pela palavra de Deus, eu estou quente, eu estou fervendo pela palavra de Deus. Essa é a primeira temperatura. Segunda temperatura é se você está frio. Mateus 24:12 diz, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor se esfriará no meio de quase
Todos. Há muitas pessoas com coração frio, há pessoas quentes com coração ardendo e há pessoas com coração frio, pessoas mergulhadas no pecado, longe da presença de Deus, totalmente afastadas do caminho do céu. Corações frios. E a terceira temperatura espiritual que você precisa analisar na sua vida se encontra aqui. Você não é quente, você não é frio, você é morno. O que é ser um crente morno? O que é ser um homem morno, espiritualmente dizendo? É um homem, é uma mulher que não se define, eles são indefiníveis. Eles são apáticos, são indiferentes, eles causam náuseas, eles não têm um posicionamento, ora eles estão com o pé na igreja, ora eles estão com o pé no mundo, ora eles querem Cristo, ora eles não querem, eles estão no meio. Não são quentes, não são frios, estão no meio, são mornos. E Cristo aqui diz que ele tinha ânsia de vomitar. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que coisa tremenda. Eu não sei qual a temperatura do teu coração nesta noite. Eu não sei se você está com o coração ardendo. Eu não sei se você está com o coração frio. Eu não sei se você está com o coração morno. Mas de uma coisa eu sei, que Cristo quer nesta noite te aquecer. Ele quer incendiar o teu coração. Ele quer te encher de vida, de esperança. Ele quer te trazer a esperança que vem do céu, para que você seja um crente fervoroso, uma crente fervorosa, uma mulher de oração, um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu não sei qual é a temperatura espiritual que está o teu coração, mas nesta noite, a temperatura exata que deve estar o teu e o meu coração é uma temperatura quente, fervorosa, um coração ardendo na presença de Deus. Essa igreja aqui estava morna, essa igreja aqui, ela produzia ânsia de vômito em Cristo. E o texto continua. Por que aquela igreja produzia isso? Apocalipse 3,17. Pois dizes, olha o que aquela igreja dizia, falava de si mesmo. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É verdade que a cidade era muito rica. É verdade que os habitantes da cidade tinham uma condição financeira muito boa. Só para vocês terem uma ideia, em 61 depois de Cristo, a cidade sofreu um grande desastre, um terremoto, destruiu a cidade. Aí tu pensa assim, eles pediram ajuda ao Império Romano para ser construída? Não. Os moradores, os comerciantes, os homens ricos restauraram a cidade, para você ver como a cidade era poderosa. E essa igreja de Laodiceia estava ali, plantada naquela cidade. Os crentes daquela igreja tinham uma concepção do que é ser abençoado por Deus. Eles dizem, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Eles estavam financeiramente muito bem. A igreja era uma igreja muito rica e eles começam a achar que eles não precisam de nada. Quantas pessoas estão vivendo isso ainda nos dias atuais? Quantas pessoas que têm tudo que o dinheiro pode comprar? Tudo que o dinheiro pode suprir. E elas dizem, nós não precisamos de nada. Mas Jesus sabia que aquela igreja precisava de muitas coisas. E aí Jesus começa a dizer, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes, aí Jesus começa, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esta era a condição espiritual daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja miserável, era uma igreja infeliz, miserável, era uma igreja pobre, era uma igreja cega e era uma igreja que estava nua. Uma igreja totalmente longe da presença de Deus. Eles tinham riquezas, eles tinham bens materiais, eles tinham bons carros, boas casas dentro do contexto da época, eles tinham uma situação, um templo muito bem construído, muito conforto, mas na perspectiva de Deus, eles eram infelizes, eles eram miseráveis, pobres, cego e nus. Irmãos, nós precisamos nesta noite pensar como está a nossa vida.
O que tem sido valoroso para mim? O que tem sido valoroso para você? O que para nós tem sido tão importante ao ponto de dizermos como esta igreja, nós não precisamos de coisa alguma. O texto é muito profundo porque nos faz refletir nesses dias atuais do que mais precisamos. Será que nós precisamos urgentemente de uma vacina e aí vão acabar os problemas? Será que a gente precisa de uma boa casa, de uma casa melhor, de um carro melhor? Será que nós necessitamos de saúde? É verdade que muitas coisas que eu falei fazem parte da vida do homem. O homem necessita de muitas coisas. Mas mais do que tudo, eu e você precisamos entender que nós precisamos da presença de Deus. Foi o que aconteceu com esta igreja. Eles haviam esquecido a presença de Deus. Eles haviam esquecido que mais do que ter bons carros, boas casas, ter um comércio poderoso, ter uma igreja muito rica, eles precisavam, eles necessitavam da glória de Deus, eles careciam da glória de Deus, e Jesus sabia que aquela riqueza toda não produzia felicidade, eles eram miseráveis. E aí Jesus continua, versículo 18, Apocalipse 3:18, ele diz: aconselhe-te. O nosso Deus é um Deus que aconselha. O nosso Deus é um Deus que mostra para nós o que devemos fazer. Porque aquela igreja havia perdido o vigor espiritual. Aquela igreja havia perdido o valor das coisas espirituais. Aquela igreja havia perdido a visão do que é andar na presença de Deus, do que é estar no centro da vontade de Deus, do que é ter a presença de Deus como seu bem maior. E é por isso que ele diz aqui no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Eles tinham muito ouro, mas aquele ouro ali não era poderoso, não tinha poder para cobrir o pecado deles. E esse ouro aqui não é um ouro físico, é algo espiritual, é a presença de Deus, é aquilo que está lá em Isaías 55, versículo 1, que Deus faz o convite dizendo: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. É esse convite aqui que Jesus está fazendo à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Eles estavam ricos financeiramente dizendo, mas espiritualmente eles eram miseráveis, espiritualmente eles eram pobres, espiritualmente eles não tinham nada. E esse ouro aqui, refinado pelo fogo, era a presença de Deus, era estar no centro da presença de Deus. E Cristo estava convidando: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. É uma riqueza, ela é aquela riqueza que Paulo e João ali na porta do templo chamado Formosa diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. E o paralítico levantou e andou. Aquela igreja ali de Laodiceia era uma igreja rica de bens materiais, mas não era uma igreja rica da presença de Deus. Eles não faziam a diferença naquela sociedade, eles não faziam a diferença no meio daqueles magnatas da época, eles não faziam a diferença. Estamos vivendo dias assim, uma igreja que não faz a diferença. Entenda, a maior riqueza que um homem pode possuir nesta terra é ter a presença de Deus, é ser cheio do Espírito Santo e poder, com o Espírito Santo, conduzir na nossa vida, abençoar, pregar o reino, falar que Jesus liberta, salva, cura, tira o homem do inferno e coloca no céu. A igreja perdeu esse referencial. Nós precisamos nesta noite nos voltar para a palavra de Deus, buscar a presença de Deus e falar para Deus: Senhor, eu quero esse ouro refinado pelo fogo, eu quero ser rico da tua presença, eu não quero nem ter nem prata nem ouro, mas eu quero falar para o enfermo, em nome de Jesus ele te cura, em nome de Jesus ele te sara, em nome de Jesus ele te liberta. É isso que nós precisamos hoje. A igreja precisa disso hoje. Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Eles se vestiam de lãs caríssimas, roupas caríssimas,
mas aquela vestimenta não cobria a nudez dele, que era a nudez da igreja, que era o pecado. Eles estavam mergulhados no pecado, e o pecado era a soberba, a altivez, a arrogância, a prepotência. Eles estavam preocupados com os bens materiais. Somos ricos, não temos falta de coisa alguma. E o texto continua dizendo: a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Cristo estava querendo dar uma vestimenta do céu. Como está a sua vestimenta? Como você tem andado nessa terra? Está preocupado com roupa? Está preocupado com aparência? Mas e o coração está como? Como está a sua vida? As suas vestes já foram lavadas pelo sangue de Jesus. Você está purificado diante da presença de Deus. A tua caminhada tem sido agradável a Deus. O texto diz: vestimentas brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aquela cidade produziu um colírio que curava a visão humana. Mas Cristo tem um colírio que tira a cegueira espiritual, e nessa noite Ele quer tirar a cegueira espiritual da sua vida. Nesta noite Ele quer revelar o que está errado na sua casa. Nesta noite Ele quer trazer conserto para a minha vida, para a sua vida, para a igreja do Encantado. Nessa noite Ele quer mudar a tua história. E Ele diz para aquela igreja, e é para mim, é para você. Versículo 19 de Apocalipse 3. Repreendo e disciplino a quantos amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Deus repreende a todo aquele que Ele toma como filho. Hebreus 12:8. Se você é filho, não é bastardo, você vai ser tratado, você vai ser disciplinado. Quando você estiver errado, o Espírito Santo vai chamar a sua atenção. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. E esta palavra é para o conserto, é para você parar, pensar e refletir como está a sua vida. Você é um crente incendiado pelo fogo do Espírito Santo, ou você está frio ou está morno? Nenhum dos dois prestam, nem frio nem morno. Tem que ser quente, tem que ser uma igreja aquecida pelo fogo do Espírito Santo. E aí chegamos no versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus estava fora daquela igreja. Aquela igreja tinha tudo, tinha riquezas, aquela igreja tinha um bom templo, aquela igreja estava toda ela preparada, toda ela ornamentada, toda ela muito bonita, muito cheia de pessoas, muitas pessoas bem-sucedidas ali dentro da igreja, muitas pessoas prósperas. Parecia até que era uma prosperidade do céu, mas não era. Cristo estava do lado de fora. A igreja havia colocado Cristo para fora. Cristo estava fora do centro do coração daqueles irmãos, e na vida de muitas pessoas Cristo também está fora. Aquela igreja tinha o nome de crentes, a igreja de Jesus, mas eram crentes nominais. Sabe o que é um crente nominal? É aquele que só diz que é. É aquele que diz que é crente, é aquele que tem o nome de crente, mas ele não tem vida, ele não tem testemunho, a fala não condiz com aquilo que ele diz ser. Os pensamentos não estão de acordo com a palavra de Deus. É um crente nominal. Ele nasceu na igreja, ele é filho de crente, mas ele não tem testemunho, ele não tem calor no coração, ele não tem fogo no coração, ele não tem mente renovada, ele não tem vida transformada. A igreja de Laodiceia estava perdida na escuridão. E Jesus estava chamando aquela igreja ao arrependimento. Jesus estava batendo na porta daquela igreja dizendo: eis que estou à porta e bato, que se alguém ouvir a minha voz. Cristo estava batendo na porta, Cristo queria entrar, mas a igreja estava longe. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nessa noite, amados de Deus, Cristo está à sua porta. Talvez você tenha colocado Cristo do lado de fora da sua vida. Talvez nesta noite você pare e pense, e você chegue à conclusão que você está frio, está morno.
mas Cristo quer entrar na sua vida. Cristo quer fazer morada na sua vida. Cristo quer aquecer o teu coração. Cristo quer trazer esperança, quer trazer vestes novas. Cristo quer dar riqueza do reino dos céus para você, para que você compartilhe, para que você seja um semeador das boas novas. Cristo quer abençoar a tua vida. Ele queria mudar a vida da igreja de Laodiceia e nessa noite ele quer mudar a vida da igreja evangélica congregacional do Encantado. Cristo quer acender o fogo do nosso coração. E você quer esse fogo, o fogo santo. Você quer essa presença de Cristo. Então curve a sua cabeça nessa noite, que eu vou orar por você, eu vou clamar pela sua vida. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, do Rei da Glória, vem pelo teu Espírito nesta noite e acende o fogo no coração do meu irmão. Vem pelo teu Espírito Santo nesta noite e toca com aquele toque, e toca com o teu poder, e toca trazendo esperança, e toca tirando o pecado, e toca limpando a sujeira, e toca tirando as mazelas, e toca transformando, curando, restaurando, trazendo renovo espiritual. Deus Todo-Poderoso, nesta noite, tira a frieza espiritual do coração da igreja. Tira a frieza, ó Deus, que está no coração desse irmão, dessa irmã. É um crente nominal, é um crente indiferente, é um crente que não faz a mudança, não é sal, não é luz. Mas nesta noite, que o poder do teu Espírito encha-os da tua glória, que o poder do teu Espírito encha-os da tua presença, que o poder do teu Espírito faça tudo novo em o nome de Jesus Cristo, Pai. Visita aqueles que estão com medo da morte. Visita aqueles que estão dentro dos seus lares caído e prostrado. Vem com a tua palavra e levanta o Senhor. Vem com o teu poder e faz tudo novo em o nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero ser fiel aqui com o tempo que me foi dado. Me pediram para ministrar essa palavra em 30 minutos. É uma palavra que a gente preparou para 2 horas, mas temos apenas 30 minutos. Mas eu creio que Deus falou contigo. Eu creio que o novo de Deus há de acontecer na sua vida. Igreja do Encantado, se prepare, porque Deus tem coisas grandes para realizar nessa igreja. Se prepare, Igreja do Encantado, porque Deus há de levantar homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, e a Igreja do Encantado há de experimentar o novo de Deus para essa caminhada pós-pandemia. Há de experimentar coisas grandes. Se prepare. No seu lar, ore, busque. Se volte para a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou encerrar. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite que me foi feito. E, querendo Deus, em breve estaremos ali na Amarelinha do Encantado, com culto presencial. E aí poderemos juntos, aí fisicamente cultuar a Deus. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou interceder pelo país e vou terminar impetrando a bênção apostólica. Pai, muito obrigado. Ó Deus querido, que nessa noite o poder do teu nome esteja sobre a nossa nação, mudando a história do nosso país, transformando e jogando os demônios que têm agido nesta nação por terra. Levanta homens e mulheres de Deus que orem, que se coloquem na brecha para que essa nação, ó Deus querido, esteja debaixo da tua poderosa mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo fique com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Fique na paz, meus irmãos. Deus os abençoe. Foi um prazer. Um beijo, um ósculo santo. Shalom Adonai.